Bom dia, gente. Graças a Deus, tem muita gente com som aí. E me lembro uma vez um congresso da BEM, Congresso Brasileiro de Educação Médica, que foi em Porto Alegre. Um professor foi falar sobre a relação em sala de aula. E ele era daquela faculdade de medicina de Porto Alegre, que é um abecedário inteiro, eu não lembro o nome. É um abecedário, né? Eles conseguiram. Aí o professor estava falando aula, e aí um aluno lá no fundo estava dormindo. Aí ele se voltou para o cara que estava do lado do aluno e falou assim: ei, passa amor aí, acorda teu amigo aí que ele está dormindo. O aluno virou para ele: não, professor, o senhor que fez ele dormir, o senhor que vinha até aqui acordar ele. Mas pode dormir, tá? O nosso cameraman está dormindo aqui. Essa câmera aí, não. Suponho que tenha sido boa a festa de vocês. Bom, Titi, prazer estar aqui com você. A Bruna foi me orientando, que trabalha contigo. Aprendi muito com a Bruna. O TCC dela foi a descrição histórica da DENEM. É um prazer estar aqui com você que trabalha com ela. Manda para ela um grande beijo. Bruninha Balarotti foi nossa aluna. Eu acho que algum dos movimentos que eu ia mostrar para vocês, a Didi já mostrou, e eu acho ótimo, porque eu não preciso ser redundante, eu posso falar de outras coisas para dar um pouco de sentido para tudo isso. Eu gostaria de fazer uma abordagem não centrada no sentido, mas trazer primeiro o sentido de por que mudar, para que vocês tenham elementos maiores para depois estar debatendo por que nós não estamos mudando. Estou dizendo isso, nós não estamos mudando. Existe na educação médica uma diferença muito grande entre mudança curricular e reforma curricular. A gente está muito mais voltado para reformas, é onde a gente rediscute carga horária, rediscute local onde vai trabalhar, a gente rediscute redistribuição, reloteamento dentro dos cursos. Isso é uma reforma. E mudança, de fato, é quando você olha e fala assim: o profissional que eu estou formando é outro, não é mais aquele. Então, e é isso que eu queria começar discutindo com vocês. E eu vou começar dando um pressuposto para vocês. O que eu vou dizer em relação ao pressuposto é o seguinte: o núcleo do problema da educação médica, hoje e sempre, não é de ordem metodológica. O núcleo tem relação com a concepção saúde e doença que as práticas curriculares estão oferecendo. E eu digo isso porque a ABEM, a Associação Brasileira de Educação Médica, durante toda a década de 80 e parte da década de 90, estava muito preocupado com PBL. Vocês já ouviram falar em PBL? Problem Based Learning. Né? Pequenos grupos, um professor, tutor. Isso virou moda. Tu te lembra disso? Virou moda. O inovador na educação médica era o PBL. Mas, olha, um PBL que forma um médico, vamos pensar assim, um professor em sala de aula problematizando com um aluno, grande grupo, 50 alunos, 30 alunos que seja, problematizando com um aluno. Problematizando o modelo biomédico e apontando para um modelo da integralidade. Mas o método do professor não é o PBL. Ou um professor PBL com 8 alunos, não problematizando nada, porque o PBL não pressupõe problematização, mas resolução de um problema diferente, enfatizando um modelo biomédico. Eu prefiro o primeiro. Claro, se a gente puder ter uma perspectiva de mudança da concepção saúde-doença, de um modelo pedagógico que satisfaça a participação do aluno, tanto melhor. Mas não é o PBL a solução. Então, o pressuposto o problema não está no método. O problema está no jeito que eu vejo o outro, o usuário, do jeito que eu vejo o homem. Então, isso parte de concepção de saúde e doença, parte de concepção de homem e, consequentemente, concepção de mundo. Como que eu olho para o mundo? Como que eu me relaciono com o mundo? Então, eu vou resumir uma parte inicial histórica que vai fazer sentido um pouquinho mais adiante para vocês verem o que é se opor a um modelo
de atenção focado do jeito biomédico de ver, que foi cristalizado no modelo pedagógico flexneriano de ser. Tá? Vamos imaginar, e eu vou ter que ser breve nessa parte, né? Essa parte histórica da concepção sobre doença, mas só para entenderem mesmo, tá? Nós vamos imaginar a seguinte situação. A situação século XVIII, até o término dos 3/3 iniciais, dos 3/4 iniciais do século XVIII, um jeito de ver saúde e doença muito voltado para a questão mítica. Eu adoeço porque eu pego. Então eu me curo se eu orar. Um sacerdote me basta. E o cristianismo trouxe um pouco isso, porque se eu lembrar vocês, a medicina greco-romana já tínhamos adutoras de água, esgotos, nós já tínhamos uma concepção de meio muito forte na medicina grega e romana, né? Mas com o cristianismo a gente perdeu isso mesmo, né? As pessoas evacuavam nas suas casas, em bacias, chegavam perto da janela e jogavam o xixi e o cocô pela janela, que escorria em ruas, em Paris, ruas com caimentos para o centro, com uma canaleta no meio para receber fezes e xixi. Então, porque não tinha meio, não tinha bactéria, não tinha nada para eles, a questão era ser bom ou ser não ser bom, pecar ou não pecar, né? Isso não se sustenta até final do século XVIII, quando o movimento, um pensamento iluminista, trouxe a seguinte questão: gente, os fenômenos que ocorrem no mundo, na natureza, eles têm uma explicação racional, e essa explicação racional não pode ser divina, não pode ser Deus, tem que ter outra explicação. Se os fenômenos, eles precisam ter uma explicação racional, a saúde é um fenômeno humano, precisa ter uma relação, tem um entendimento racional. Então nós temos que procurar a causa das doenças. E é nesse momento que a causa das doenças são buscadas no mundo da natureza. Da natureza. Então o Foucault, ele costumava dizer que a medicina dessa época era a medicina das coisas e não dos homens. Era uma visão ecológico-ambiental. Era o bem comer, o bem dormir, o bem respirar, o bem beber. A medicina estava na água, no ar, na terra, estava nas coisas. E eu adoecia ou não diante da exposição que eu tinha às coisas. Lembro vocês que não existia bactéria, alguém pensando nisso ainda, né? Isso também não se sustentou, porque em determinado momento da história, já século XIX, a Revolução Industrial, sobretudo na Grã-Bretanha, e a Grã-Bretanha tinha plenas condições de fazer uma revolução industrial, tinha um pensamento filosófico do liberalismo, ou seja, pode pisar no pescoço de quem quer que seja para você crescer na vida, tinha um acúmulo de riqueza por ter espoliado o resto do mundo, e a lavoura acabou sendo mecanizada e os grandes centros urbanos ingleses foram industrializados. Acontece o quê? Migração. Com a migração teve uma favelização dos grandes centros urbanos da Grã-Bretanha e algumas coisas ficaram um pouco mais evidentes em relação ao jeito de ver mais ecológico ambiental anterior. Vamos dar um exemplo para a diferença dos dois jeitos. Tá? No movimento ecológico ambiental, a gente poderia dizer assim: você tem cólera porque você tomou uma água de má qualidade. Então o problema está na água. Nesse movimento que se avizinhava no século XIX, com as diferenças sociais que se colocaram, eles perceberam, sobretudo a função de uma epidemia de cólera que teve em 1834 na Grã-Bretanha, que morria de cólera as crianças que trabalhavam nas fábricas. Morriam as crianças pobres e desnutridas. Já as crianças que eram filho dos industriais não morriam de cólera. Então começou a se pensar: bom, já parece que o problema não está na água, o problema está
num sistema hierárquico acima da água, que são as condições de vida que essas pessoas são submetidas a ter acesso a uma água de má qualidade. Ou as condições que as pessoas são submetidas para não terem nutrição suficiente para, uma vez em contato com uma água contaminada, não resistirem e morrerem de uma doença. Veja, mais uma vez eles não pensavam em bactéria. Então o problema não está na água, mas está na sociedade, a forma como essa sociedade se organiza, e as pessoas acabam se organizando nela também. Bom, e esse movimento, ele seguiu forte. Para vocês terem uma ideia, tem uma história, não sei se o Marcão contou para vocês essa história, mas o Rudolf Virchow, que a gente aprende em patologia, com os nódulos de Virchow. Vocês se lembram dos nódulos de Virchow? O Virchow, ele é conhecido como patologista, mas o Virchow, ele era médico na Rússia. E em 1948, ele foi solicitado pelo imperador prussiano que visitasse uma região na Alta Silésia, na Prússia, que estava sendo acometida por uma epidemia de tifo. Ele foi, ficou uma semana lá e voltou e disse: olha, senhor imperador, está confirmado, tem uma epidemia de tifo lá. Ok, Virchow, e agora? O que nós vamos fazer? Bom, nós precisamos incentivar cooperativas agrícolas. Lá. Olha, senhor imperador, a safra do ano passado foi muito ruim, nós precisamos subsidiar sementes. Olha, senhor imperador, nós temos que incentivar a ida de circos mambembes para aquela região. Olha, senhor imperador, olha, senhor imperador, olha, senhor imperador. Opa, peraí, Virchow. Isso aí não é medicina, isso é política. E aí tem uma frase célebre na história da medicina que é: a medicina nada mais é do que a política em larga escala. Para vocês terem uma ideia como esse jeito de ver, como esse paradigma social era importante no meio do século XIX. E aí, no último quarto do século XIX, vamos tomar o exemplo da cólera e vamos dramatizar a situação. Alguém vai ao microscópio e fala: que absurdo. O primeiro disse que o problema estava na água. O segundo disse que o problema estava na sociedade. Vibrio cholerae, o problema está na bactéria. As doenças não são causadas nem pela sociedade e nem pelo meio ambiente. As doenças têm uma causa muito objetiva, que é a bactéria. E se procurou bactéria por tudo. E aí que vem uma coisa interessante. Uma teoria que era para ampliar as teorias anteriores, acabou reduzindo as teorias anteriores, porque se voltou para uma visão unicausal específica, o que era cômodo para o desenvolvimento do capitalismo daquela época. Era absolutamente incômodo. Behringer, um médico alemão, chegou a dizer o seguinte: que bom que nós descobrimos as bactérias, porque agora o médico pode se dedicar ao seu objeto real, que é a doença e o indivíduo. Ou seja, a saúde fora, a coletividade fora. E, século XX, esse jeito novo de ver, conveniente, precisava ter repercussão nas escolas médicas. Eu preciso formar médico que pense dessa forma. Então, em 1910, um sujeito chamado Abraham Flexner, que vocês já ouviram falar do relatório Flexner. Abraham Flexner foi convidado e financiado pela Carnegie Foundation. Não é ideologicamente neutro, né? Como nada. Carnegie Foundation. Foi um financiamento para que ele visitasse todas as escolas médicas do Canadá e dos Estados Unidos, cerca de 150, e tomasse uma conduta, estabelecesse diretrizes de como que o médico deveria ser formado. E se alguma escola não tivesse dentro daqueles padrões biologicistas, deveriam ser fechadas. E não é só isso. Foram fechadas escolas, é bom que as mulheres aqui presentes saibam disso, escolas para mulheres. Vocês sabiam disso? Escolas médicas para mulheres foram fechadas. Foram fechadas escolas para negros. Também existiam escolas específicas para negros. Foram fechadas. Foram fechadas escolas que tinham como ênfase a osteopatia, a homeopatia, a fitoterapia. Fechadas. Então, para você ser médico nos Estados Unidos, a partir de 1910, você tinha que ser homem,
branco e rico. Se você fosse ou mulher, ou negro, ou pobre, você não podia sonhar em ser médico nunca. Ideologicamente marcado? Sim. Vocês conseguem imaginar, em 1910, ou seja, há 101 anos atrás, alguém gastar 300 milhões de dólares para reformar as escolas de medicina? 300 milhões de dólares em 1910. Vocês conseguem imaginar o que é isso? Hoje eu não consigo imaginar o que é isso. E tem uma outra coisa interessante, pouco dita, que na época eles estavam preocupados, a Carnegie Foundation, com a formação do médico, do advogado e dos pastores. Por quê? Porque se entendiam que essas três profissões era aquela que produzia com maior efetividade controle social. Não controle social no sentido do SUS, de participação social, mas no sentido sociológico mesmo. Profissões que controlam a sociedade, que geram uma massa não pensante na sociedade. Isso em 1910. Bom, e na década de 50, o relatório Flexner, aí as escolas médicas fizeram o que fizeram, né? O que vocês conhecem hoje? Ciclo básico, ciclo profissionalizante e internato é de 1910. Aquela coisa que não tem explicação razoável, não tem, ninguém me convenceu ainda, de que você precisa primeiro conhecer a anatomia, a fisiologia, a histologia, para depois você conhecer a patologia, para depois conhecer a clínica, foi desenhada. E hoje, do ponto de vista pedagógico, é um absurdo. Que garantias que eu tenho de que eu vou aprender mais indo primeiro, na primeira fase, vendo o cadáver, depois dividindo o cadáver, depois vendo a célula, o hepatócito, depois vendo a lesão e a inclusão viral no núcleo do hepatócito, para depois eu aprender o que é hepatite. Que garantias que eu tenho que é isso? Nenhuma. Pelo contrário, nós sabemos hoje que o aluno aprende muito mais se ele for, vamos pegar um exemplo, impetigo. Todo mundo sabe o que é impetigo, já estão em fase de saber o que é impetigo. Duas situações. Eu, professor de dermatologia. Tá, primeira situação. Impetigo. Conceito. É uma doença infecciosa da pele. Etiologia. Geralmente, estreptococo, beta-hemolite. Quadro clínico. Lesões crostosas. Aí vai. Tratamento. Mupirocina. Tá. Acabei de dar aula. Projetei alguns slides com a lesão. Vou cobrar de vocês isso no final do semestre. Vocês vão ter que aprender isso. Essa é uma situação. Situação 2. Um aluno, segunda fase do curso, fazendo estágio na atenção primária. Ele atende? Mas aluno da segunda fase pode atender? Claro. Tem que fazer tudo. Tem que fazer tudo. Eu sou contra o conceito de, como tem umas aqui na UFSC, que de primeira a quarta fase o aluno tem que fazer territorialização, tem que visitar com a agente comunitária, tem que ficar na farmácia aviando receita que o médico dá. Não, o aluno tem que fazer o que a gente chama de ações integradas de saúde, tem que fazer tudo. Tem que ir na casa das pessoas? Tem que fazer grupo de tabagista? Tem que atender? Tem que fazer tudo. Bom, aluno na segunda fase atende. Segunda fase, ele tem provavelmente 18 anos. Teve um cursinho só. Entendeu? Professor, paciente aí que está com umas lesões, que a mãe trouxe umas lesões aqui perto da face, abaixo do nariz. Vamos lá. Conversou, fez anamnese, a mãe explicou. Olha isso aqui. A crosta. Né? Essas lesões crostosas, olha, aqui debaixo dessa crosta aqui tem uma bactéria, estreptococo. Isso aqui é um problema, porque isso aqui pode dar também, é mais comum, onde, claro que não está discutindo isso com o paciente, mas está ensinando o aluno, é mais comum questões higiênicas. Agora, essas questões higiênicas estão muito vinculadas a questões sociais mesmo. Né? O tratamento disso aqui é super tranquilo, porque se você fizer uma boa limpeza, água, sabão, e
procurar remover as crostas e aplicar um produto que se chama mupirocina 3 vezes ao dia, em 72 horas você já vai ver uma melhora disso. Ok, aí o aluno vai para casa e vai estudar. Então você vai para casa e vai estudar isso, o aluno vai pegar o livro de dermatologia, qual dos 2 alunos aprendeu mais? Esse nunca mais vai esquecer o impetigo e o outro vai ter aquilo que a gente sabe. De um semestre para outro, um aluno retém apenas 25% da informação que ele teve no semestre anterior. 25%. Então a gente perde muito tempo na faculdade de medicina, com blá 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 blá, em vez de botar os alunos na prática. Com quem? Com que referência? Atenção primária. É lá que tem que começar. Um anestesiologista para mim chegou uma vez e falou assim, cara, que coisa incrível, formada num currículo bem hospitalocêntrico, né? Eu, no meu internato de pediatria, eu vi 3 crianças com glomerulonefrite difusa aguda pós-streptocóxica. E eu sei que é pós, impetigo é muito mais comum, só que eu não sei o que é impetigo. Então a pessoa tem a complicação do impetigo e não vê o impetigo. Ou então o aluno que passa o internato inteiro e vê no estágio de clínica médica, de saúde do adulto, e vê pé diabético, uma úlcera, ou uma úlcera na perna, e sequer sabe fazer um controle, dirigir-se a um grupo de promoção da saúde em relação ao diabético. São essas distorções que acabou o relatório Flexner trazendo. Mas, deixa eu voltar um pouco para a história. Na década de 50, esse relatório já estava sendo questionado nos Estados Unidos por 2 movimentos. Um movimento era um movimento de medicina preventiva. Não estou falando de promoção da saúde, que não era esse que estava em pauta. Medicina preventiva dos Estados Unidos. E o outro movimento era o da medicina integral. O movimento da medicina preventiva, ela tinha como base o seguinte: olha, é melhor prevenir do que remediar. Olha, nós estamos perdendo muito tempo tratando e a gente tinha que pensar em começar a prevenir doenças. Já o movimento de medicina integral, ela era assim, veja o outro como um todo. Esse é o discurso. Veja o componente emocional que tem por trás de cada doença. Então eram 2 movimentos interessantes que de qualquer forma falavam assim, olha, esse jeito de formar médicos, o relatório Flexner, não serve para a gente. Não se discute nem prevenção e nem quem é o outro. Então, quando nos Estados Unidos a coisa estava sendo questionada e debatida, o que o Brasil faz? Acolhe. Em 1954, a USP de Ribeirão Preto, financiada pela Kellogg Foundation, em 1954, financiada pela Kellogg Foundation, chega no Brasil, na USP de Ribeirão Preto, o primeiro curso de medicina aos moldes flexnerianos, que é esse que eu acabei de apresentar para vocês. E depois, 10 anos depois, com a ditadura militar, que tinha uma proposta ideológica também muito clara, de privilégio ao complexo médico industrial, era conveniente formar médicos dentro dessa lógica. Quanto mais médicos eu formar dentro de uma lógica biologicista, consumidora de serviços, de equipamentos, de tecnologia dura, melhor. A saúde como mercadoria. E aí foi uma expansão. Foi durante a ditadura militar que cresceu o número de faculdades de medicina em 4 vezes durante a ditadura militar. Cerca de 4 vezes. Por quê? Para privilegiar o complexo médico industrial mesmo. Era um jeito de ver. Então eu estou voltando. Vocês estão percebendo onde eu quero chegar quando, na minha primeira fala, eu disse assim: o núcleo do problema da educação médica no Brasil hoje, ela não tem relação com método, mas ela tem a ver com concepção? Fica claro para vocês agora? Bom, só que esse modelo, todos os modelos anteriores foram questionados. Não é verdade? O modelo ecológico-ambiental, que era higienista, preventivista, foi questionado. Aí entrou o modelo social. O modelo social foi questionado. Entrou o modelo biológico. E o modelo biológico navega em mares tranquilos? Não. A gente não é capaz de dar conta, por exemplo,
Vou pegar um exemplo super simples, banal. Bacilo de Koch causa tuberculose. Bacilo de Koch causa tuberculose? Essa é uma das grandes falácias que ensinaram pra gente. O bacilo de Koch está associado à tuberculose. Opa, peraí, deixa eu entender. Professor Couto, 51 anos. Entrou na faculdade de medicina em 1978, aos 18 anos. Aqui, fui aluno da UFSC. Se vocês fizerem um PPT em mim, ele vai ser reator. Concordam? O que significa que vai ser reator? Que eu tive ou não tive contato com a bactéria? Tive. Tive contato, só que eu tenho uma imunidade celular a ela. Mas tive contato. Bom, se eu tive contato e não adoeci, quem me convence que é o bacilo de Koch que causa a tuberculose? Está associado à tuberculose. Tem outras coisas que envolvem o ser, o viver, o se relacionar socialmente, que vai dizer se eu vou ter tuberculose ou não vou ter tuberculose. Tem um exemplo muito interessante que eu gosto de dar. Todo mundo conhece do Dort. Ler. Ok. Ler. Eu estou bem tranquilo, sabe por quê? Porque ela falou do ProSaúde, falou do Sinaem. Eu não vou falar disso. Eu tinha me pedido para falar, mas eu não vou falar. Eu só vou relacionar depois com as diretrizes que vocês me pediram também. Tá? Ler Dort, vocês já ouviram falar? O que é? Ler. Lesão por esforço repetitivo. É o esforço. Bom, eu tenho digitador do Banco do Brasil e eu tenho pianista. Quem tem LER? Os dois? Estatisticamente, quem tem LER? O digitador ou o pianista? Por quê? Baseado em que vocês estão me dizendo que é o digitador? Oi? Porque ele gosta do que faz? Como é que a biologia, como é que o modelo biomédico dá conta disso? É isso mesmo. Lesão por esforço repetitivo não é, o LER não é lesão por esforço repetitivo. É que o nome é meio complicado que deveria ser. É LERGFT, porque é lesão por esforço repetitivo que eu não gosto de fazer. É real. Só que a gente é médico, é mais fácil botar no prontuário LER. Como é que a biologia dá conta disso? Como é que a biologia dá conta de, se eu montar uma empresa de digitação aqui na frente e começar a digitar TCC e não dar conta, querendo ganhar mais dinheiro, eu contrate o João Paulo, pagando para ele um salário e meio para fazer o mesmo serviço que eu. Eu digito aqui, ele digita aqui. Só que eu sou o dono da empresa de digitação e ele é meu empregado. Ele tem LER que eu não tenho. LER é o esforço repetitivo? Não, também tem a ver com o meio de produção. Ter ou não ter um meio de produção. Ser explorado ou não ser explorado. Aí muda. Lesão por esforço repetitivo que eu faço sendo explorado. Então, quer dizer, a biologia não está dando conta, gente. Como é que a biologia vai dar conta da gente discutir que uma pessoa divorciada tem 4 vezes mais chance de ter câncer de pulmão do que aquela pessoa que vive com alguém e ama alguém que se sente amado por alguém? Como é que a biologia vai dar conta de explicar que uma mulher classe média, fumante, grávida, tem menos chances de ter um filho com baixo peso do que uma pessoa proletária não fumante? Aí é fácil para a gente discutir. O tabaco reduz peso do recém-nascido. Verdade? Não está errado. Só que tem esse detalhe que a gente não está discutindo. A gente tem que estar colocando criticamente essas coisas. Então, uma mulher classe média tem menos chance de ter um filho baixo peso, sendo fumante, do que uma mulher não fumante, que é proletária. Como é que a biologia dá conta disso? Como é que a biologia dá conta de que um adulto, a chance dele morrer de câncer de estômago na vida adulta depende da profissão do pai dele quando ele era criança? Profissionais pouco qualificados, adultos que tiveram na infância um pai, um profissional pouco qualificado para o trabalho, tem mais chance de ter câncer
estômago do que outros. Quer dizer, a biologia também não está dando conta. Então a gente está apontando que tem um outro jeito de ver. Então a escola médica tem que estar apontando para esse outro jeito de ver, como foi sempre. A escola médica, ela apontou para um jeito de ver biológico. Ok. Se o modelo de ver é biológico, o modelo de ensinar é flexneriano. Nós estamos apontando agora para uma nova possibilidade de ver o outro, que a gente pode chamar de integralidade, que vai exigir da formação uma visão integral. Então, o primeiro problema que nós temos, agora eu quero botar os slides finais, que é para o debate. Pode passar. Vocês não vão mostrar nada disso. É lá no final mesmo, diretrizes curriculares. Eu não falei das diretrizes. Bom, vai, segue. Pró-saúde, PET, saúde, mas é um slide que eu tenho, não precisa. Posso discutir nas perguntas. Opa, volta. Agora, assim, realidade, todas essas realidades. As escolas. Volta mais um, deixa eu ver. Ok, próximo. Aí. Então tá, aqui são os elementos finais, tá? Já que eu tenho agora menos de 5 minutos. A concepção de saúde das escolas médicas hoje são hegemonicamente biologicistas, gente. Nenhuma novidade para vocês. Eu sou professor do departamento de pediatria e eu não tenho a chance de estar discutindo isso fora dentro do meu departamento. O meu departamento me exige, como professor, que eu dê aula dentro do hospital. Vocês conseguem imaginar como eu sofro com isso? Eu dou aula no hospital. Fiz uma proposta para o meu departamento que o professor de pediatria desse aula na atenção básica, com vistas pelo menos, ao NASP, ao matriciamento de saúde da criança, para ter essa interlocução com a atenção básica, e isso me foi negado. Os professores são super especialistas, ou seja, o meu modelo de professor é aquele que é super especialista. Eu vou ser o quê? Eu fui vítima disso. Eu sou intensivista pediátrico, para quem não conhece. Sou pediatra, depois que fiz pediatria, fiz terapia intensiva pediátrica. E sou um apaixonado pela atenção básica. Talvez por isso. Por ter sido intensivista, eu sou apaixonado pela atenção básica. É verdade. Faz sentido. Valorização de tecnologias duras. A nossa escola, elas valorizam tecnologias duras. O senso de complexidade das nossas escolas, ela segue um caminho hierárquico contrário ao resto do mundo. A ponto da gente achar que fazer terapia intensiva pediátrica é complexo e fazer atenção primária não. Como não é complexo? Aí eu jogo a pergunta para vocês. O que é mais difícil? Eu pegar na emergência do hospital infantil uma criança em estado de mal convulsivo e fazer para ele, eu vou ser dramático, 0,25 miligramas por quilo de diazepam, lento. Não cedeu. Ok. 20 miligramas por quilo de difenidilantoína em 30 minutos. Não cedeu. 15 miligramas de fenobarbital endovenoso. Opa, cedeu. Ou trabalhar na comunidade e reduzir gravidez na adolescência. O que é mais complexo? O que é mais complexo? Esse senso de complexidade que nós temos que mudar nas faculdades também. Nós criamos uma imagem de que o bonito é fazer o complexo. E que o complexo é fazer aquilo que eu acabei de citar para vocês. Isso é que é bonito. Agora, os desafios que a comunidade nos coloca, por exemplo, gravidez na adolescência, isso é um problema que a gente não tem como... a gente não sabe ainda como resolver. A gente está tentando, a gente está elaborando estratégias para isso. Mas é muito mais complexo ser médico de família do que ser intensivista pediátrico.
Bom, as aulas práticas são em hospitais. Bom, eu já tinha comentado com vocês. Como é que você vai formar alguém com uma visão da integralidade, que vive em sociedade, que tem problemas, que tem um vizinho, que tem uma mãe, que tem um filho, se você está dentro do hospital, onde o indivíduo está descontextualizado? Porque o indivíduo dentro do hospital, ele não é ninguém. Ele é só nosso objeto de estudo. Ele se descaracteriza porque ele não está com a família, não está no bairro dele, não está na casa dele, e ele não é um pé diabético. Ele é uma pessoa que tem sonhos, que tem frustrações. E aí a gente faz o quê? O professor vai dar aula, escuta, tem um fígado bom aí para eu dar para meus alunos palpar. Ah, eu tenho um fígado ali no leito 3. Pô, então vamos lá. Um fígado no leito 3. A criança está em insuficiência cardíaca congestiva, então vamos lá. Vamos lá. Vários alunos. Aí palpa o primeiro. Aí palpa a criança, começa a chorar. Aí palpa o segundo, a criança chora. Porque o fígado da insuficiência cardíaca congestiva é dolorido. Aí a gente sai de lá, se despede da mãe. Acabou a aula prática. Quem é aquela criança que está ali? Quem é aquela mãe que está ali? Por que ela chegou naquele ponto de ser hospitalizada? Então o hospital ele não traz elementos para a gente estar discutindo a vida das pessoas. A gente transforma mesmo as pessoas em nada. E nos é cômodo fazer isso, né? É confortável a gente fazer isso. Agora a gente não pensa que quando a gente abaixa o lençol de um homem para mostrar uma hérnia inguinal para uma aluna de medicina, essa pessoa tem pudor. E depois a gente aprende ética. A Univale, temos ética sempre. Ética em vários semestres. Ética não se aprende em sala de aula. Ética se aprende lá, quando você está pensando em baixar o lençol do paciente para mostrar uma hérnia inguinal para uma aluna. A aluna tem que ver, tudo bem. Mas você já pensou que quem está deitado no leito pode ter pudor, tem uma história com a sexualidade dele, que pode ser difícil para ele expor a região inguinal para uma aluna? As aulas práticas em hospitais, não há relação interdisciplinar. Novidade. A gente aprende que a gente tem que trabalhar interdisciplinarmente, né? Temos, está no discurso, está nas diretrizes. Só que a gente não tem durante o curso a oportunidade de se relacionar interdisciplinarmente com os outros alunos, os outros cursos. Os conteúdos são descontextualizados totalmente. Para vocês terem uma ideia, um trabalho que eu fiz em 1994, um dos primeiros trabalhos que eu fiz na educação médica aqui na UFSC, eu reparei o seguinte: todas as parasitoses intestinais eram dadas em uma aula, e os alunos tinham 4 aulas de pancreatite. Isso em 94. Em diferentes fases, em diferentes disciplinas. Lembra da anestesista que eu falei? Que viu algumas crianças com glomerulonefrite difusa aguda pós-streptocóxica, mas não sabia o que era um impetigo. Pouco tratamento teórico da integralidade. A gente não discute integralidade no nosso cotidiano. Sequer as nossas aulas teóricas nos permitem isso, quanto mais também as nossas aulas práticas. Os nossos alunos aqui sabem, ou vocês todos sabem, o que é uma aula dentro do hospital. Não há articulação entre os ciclos básico e profissional, não. O professor de anatomia ensina anatomia como se a anatomia fosse a essência da medicina. O da bioquímica, a mesma coisa. Não, eu tenho que ensinar anatomia daquela forma que precisa saber cada forame para o ortopedista. O cirurgião vai precisar um detalhamento anatômico. Agora, nós lidamos com pessoas vivas. Próximo. Problemas. Realidade. Então, a concepção de saúde e doença hegemonicamente biológica. A proposição. Que a gente começa a trabalhar uma concepção baseada na determinação social, no condicionamento ecológico ambiental e na etiologia biológica. A gente tem que integrar essas visões. Qual o melhor locus para se fazer isso? Não é dentro do hospital. Próximo. Os professores super especialistas com baixo conhecimento e prática de integralidade. Proposição. Educação permanente a docentes, em oficinas de trabalho, estímulo à pós-graduação na área de educação médica e contratação de professores com perfil. Outra briga, né?
Outra briga. Então, um problema sério. Nós queremos agora, né, estamos lutando já há alguns anos, já que não foi possível que a medicina de família e comunidade ou a interação comunitária fosse uma relação interdepartamental, que era o sonho, o grande sonho de antigamente, então gerou-se um outro sonho. Quem sabe, então, que tem uma questão paradigmática, e montar-se um departamento de medicina de família e comunidade. Então, eu preciso de gente que vá com o aluno lá, na unidade, que seja professor, não seja professor substituto, como a UFSC faz. Aqui é um trabalho menor. Precisa ir na comunidade com os alunos? Professor substituto. Professor efetivo não faz isso. Desperdício, professor doutor na unidade de saúde. Eu ouvi isso. Só que aí você quer contratar médicos de família e não dá, porque tem que ter doutorado. Mas como que modelo que você vai vender? Eu preciso de médico de família para ser modelo de aprendizagem para o meu aluno. Aí eu não posso contratá-lo porque os médicos que eu tenho que contratar têm que ter doutorado. Bom, eu quero médico para fazer pesquisa na pós-graduação, ou eu quero médico para estar com o aluno ensinando para ele práticas de atenção primária. Próximo. Realidade. Valorização de tecnologias duras. Proposta. Valorização de tecnologias leves. Humanização, ética, relação profissional, usuário, comunicação. Ou leves duras. Leve dura, conhecimento. Próximo. Aulas práticas em hospitais e consultórios. Famílias, comunidades, creches, asilos, associações, escolas, ambulatórios, hospitais. O meu departamento, que é o de pediatria, nunca entrou numa creche. Nunca entrou numa escola. Os meus alunos aqui são testemunha de que são feitas as nossas aulas práticas. Num hospital de referência estadual. É ou não é, Carol? Próximo. Não há relação interdisciplinar. Busca de objetos fronteiriços, interfaces entre os cursos da saúde, exercícios precoces de integração entre os cursos. Tem uma pesquisa muito interessante que eu orientei, que mostra que na atual situação que nós temos de currículo, os melhores espaços para aprender relação interdisciplinar entre os alunos são em projetos de extensão. Próximo. Realidade. Conteúdos descontextualizados. Proposta. Base territorial. O território vai me dizer. E esse é o desenho da interação comunitária. A interação comunitária ela tem que ser um espaço entre os departamentos e a realidade objetiva das pessoas. Lá na atenção básica. E deve ser um espaço que tem duas vias. Uma, a gente bebe na atenção básica para saber quais são os problemas, que tipo de demanda tem lá. A gente ajuda a construir isso através de uma flecha que vem para cá. Um diálogo. E a epidemiologia crítica é a melhor forma da gente ver isso, não é a epidemiologia clássica, né? A epidemiologia clássica, que lida só com variáveis que acabam não dando resultados para a gente. Não nos permite refletir sobre a realidade. Próximo. Pouco tratamento histórico, teórico, conceitual e epistemológico da integralidade. Proposta. A integralidade tem que ser o eixo da nossa formação. Eu não estou inventando isso. O ProSaúde tem isso. A integralidade tem que ser o eixo da formação do profissional. Hoje à tarde, quem estiver comigo, nós vamos discutir um pouco mais sobre os sentidos da integralidade. Próximo. Bom, e isso aqui é uma prova que nem sempre o ensinar implica em aprendizado. Eu queria agradecer a oportunidade. Que bom, fico bem feliz que você falou sobre as outras coisas, porque aí eu pude problematizar a questão epistemológica da formação médica, que eu acho importante também como elemento. Eu fiquei feliz dela ter trazido, porque eu sempre que eu tinha nos meus slides, eu falo saúde, diretrizes, o PEX, saúde, que eu queria explicar um pouquinho para eles qual é a essência disso, o que se tornou. Porque tem as deturpações, né, gente? Tem o que é para ser e o que a gente torna. Mas tudo isso depende do quê? Do jeito que a gente vê. Claro, se eu pego uma proposta progressista, com uma visão conservadora, eu vou fazer o que eu quero da proposta progressista. Então, muito obrigado, e aí tem os trabalhos, né?
Então, pessoal, agora a gente vai para a segunda parte. Pela quantidade de pessoas